Segundo a Samuel, capítulo 22, cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me livraste. O Senhor, digno de louvor, invoquei de meus inimigos, fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça dos seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele, e abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento, e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar sua voz, e disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou, e apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor me fez fez o meu esteio, e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e de seus estatutos me não desviei. Porém, fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás, porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instruí as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, todos nós que compomos esse maravilhoso canal de oração, nós pedimos, Senhor, a permissão para de joelhos prostrados nesse momento entrarmos na presença santa e maravilhosa do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus e por intermédio do Senhor o Espírito Santo, glorificando, exaltando e bendizendo o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor o Espírito
Espírito Santo, agradecendo, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas cabeças durante todo esse dia e já parte dessa noite, e não foram poucas as bênçãos, Senhor. O Senhor nos abençoou grandemente, o Senhor nos deu livramentos através desses anjos, desses seres maravilhosos que são os santos anjos, os anjos poderosos do Senhor, os quais o Senhor ordena e dá ordem a eles para que eles nos cerquem, para que nos protejam e nos defendam das investidas do inimigo das nossas almas, que é Satanás, e os seus demônios, Senhor, que nos cercam a cada instante, a cada momento, Senhor, para que nós venhamos a tombar e a sermos consumidos, e assim não somos, porque o Senhor ordena a estes anjos e eles nos dão o livramento. Por isso, nesse momento, queremos agradecer a presença e pela ação desses seres maravilhosos e poderosos, porque eles nos protegem pela ordem do Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos cobriu de bênção, abençoou todos os componentes do canal de oração e também toda a nossa parentela. Mas também nesse momento queremos nos lembrar, Senhor, daqueles que estão enfermos nesse momento com alguma doença aguda, alguma doença crônica, alguma doença incurável, cancerígena, Senhor, que o Senhor venha a entrar com provisão nessa noite, repreendendo poderosamente, Senhor Deus, cada doença, cada enfermidade, que o Senhor nesta noite lance por terra toda a doença, Senhor Deus, por mais grave que seja, não há nada. O próprio anjo vai dizer na Escritura: há algo impossível para Deus, há algo impossível para o Senhor. Certamente que não há nada impossível. O Senhor é o Deus de todas as causas, é o Deus do impossível, e o Senhor continua operando milagres e prodígios no nosso tempo. É verdade, Senhor, apesar de que muitas pessoas perderam a sensibilidade, que os olhos já não enxergam, que o Senhor continua a operar poderosamente no nosso tempo e no nosso século. Por isso, Senhor, nós queremos pedir olhos espirituais, Senhor, que o Senhor Espírito Santo nos encha do seu óleo, da sua unção e do seu azeite, porque nós queremos servir ao Senhor em espírito e em verdade. E a palavra vai nos ensinar, a palavra do Senhor, que o Senhor procura verdadeiros adoradores, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. E é dessa forma que nós queremos adorar o Senhor e pedir que o Senhor possa nos proteger, nos guardar durante toda essa noite, possa nos conceder um sono tranquilo, um sono de paz, um sono reparador na paz do Senhor. O Senhor Jesus vai nos ensinar e Ele vai nos dizer: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, eu não a dou como o mundo a dá. E é a paz do Senhor que nós precisamos nessa noite, Senhor, para que possamos ter uma noite pacífica, uma noite tranquila, e que não venhamos a ter necessidade de usar remédios controlados para dormir, porque a nossa paz não está nos remédios, a nossa paz está no Senhor Jesus, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, e é dele que nós necessitamos e confessamos e proclamamos nessa noite. E todos nós, numa única voz, queremos louvar, engrandecer e adorar o santo nome do Senhor, e todos nós juntos dizendo numa única voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.